Bom dia ao pessoal da live, nossos irmãos, bom dia a todos aqui presentes. Bom dia. Meu nome é Aidan, tem alguém aqui pela primeira vez? Seja muito bem-vindo, tá? Com muito amor e luz. Eu vou dar alguns recadinhos de como funciona aqui a casa, muitos já conhecem, né? Então, a nossa casa é uma casa fraternal, de caridade, né? E a gente também sobrevive também com as doações, né? Então, nós temos doações tanto para a cesta básica quanto para o bazar, que pode ser aquilo que vocês tenham em casa que podem ser usados, né, a outras pessoas, né? Então, assim, às vezes, muita gente fala assim, eu só tenho só 1 quilo de um macarrão ou de um açúcar. É muito bem-vindo, de repente é um produto que está faltando para conter a cesta básica, né? Também vocês podem fazer doação em dinheiro, podem destinar, né, ou a cesta básica, ou então para alguma outra coisa aqui da casa que precisa pagar a conta, precisa pagar o aluguel, né, conta de luz. E nós temos também a nossa livraria, que vende livros, e também temos também a biblioteca. Se vocês tiverem interesse de estar conhecendo mais a doutrina, né, e estar se alimentando desse alimento espiritual, que é muito bom, traz muito conforto à nossa casa, à nossa família, né? E outra coisa também que é muito importante que a gente fala, o evangelho no lar. E realmente faz muita diferença quando você usa essa prática. Já é uma prática já do nosso Mestre Jesus, né? Que já fazia na casa de Simão Pedro. Então não é só uma questão da doutrina espírita, né? A prática do evangelho do lar já vem de Jesus, que há muitos anos. E quando vocês começam a fazer, vocês vão sentir a diferença, né? Aqui nós temos um folheto de instrução, né, sobre o Evangelho do Lar. De repente, se vocês tiverem alguma dificuldade, qualquer um dos trabalhadores aqui pode estar auxiliando. De repente, se vocês não conseguirem, a gente pode estar fazendo por telefone também, tá bom? Então é só a gente ter a vontade, né, no coração e persistir. E a gente tem também a cantina, também, que funciona de sexta-feira, a cantina, né? Tem o bazar também que funciona durante a semana, a partir da 1h30, né? E tem também o atendimento fraterno, que aí vocês ligam quando vocês vão passar pela primeira vez uma orientação, até para vocês poderem estar expondo o que sente e se direcionar ao tratamento que vocês necessitam, tá bom? E os atendimentos da casa, eles têm de terça-feira, que são às 20 horas, e nas quintas também às 20 horas. E sexta-feira às 2 horas da tarde. E nesses atendimentos também tem as lives que ocorrem online, tá? E no domingo nós temos 2 horários. Tem o horário da manhã, que é às 9 e às 10h30. É necessário fazer um agendamento por conta do nosso espaço físico, né? E se de repente tiver algum imprevisto, contratempo, vocês liguem, que de repente tem uma pessoa que precisaria estar vindo e não teve a vaga, né? Aí vocês acabam cedendo a vaga para essa pessoa, né? E nós temos também a evangelização de crianças, que é todos os sábados, a partir da 8h30. Então, quem tiver criança, netos, ou até que o nosso irmão falou, vizinhos, então pode estar trazendo. É muito bom eles já começarem na terrenidade, né? Aprender sobre os ensinamentos do nosso mestre, isso faz um bem danado. Vou tomar alguma coisa? Nós temos também a rifa aqui do quadro que está aqui ao lado, que é R$10 a rifa, fica lá na frente, né? Se vocês puderem também. Aí vocês ficam à vontade. A cesta básica. Né? A cesta básica. Falei. A cesta básica. E as cestas básicas também, né? A gente precisa. Tem famílias que são atendidas, né? E que necessitam. Né? Hoje em dia tem mais de 30 famílias que estão atendidas por esse programa, né? Acho que não é mais nada. Tá tudo ok. O pessoal da live dá um tempinho de pegar a água para fazer a fluidificação, né? E nós aqui presentes, nós vamos nesse momento, né? Que vocês fechem os olhos. Que nós possamos estar serenando nossos corações, as nossas mentes. Já em rogativa ao nosso Pai amado, nosso Mestre Jesus, toda a espiritualidade de luz presente. Em agradecimento, que nós possamos, ó Pai amado, estar sorvendo esse ensinamento no tratamento de hoje, Pai eterno. E que possamos levar para nossas casas e que nós tenhamos o merecimento do que viemos buscar nesse momento aqui. E agora, com muito amor e gratidão, vamos envolver na nossa irmã Flávia
e falar a palestra na manhã de hoje. Graças a Deus e a Jesus. Graças a Deus. Bom dia de novo a todos. Bom dia, pessoal da live. Estou com saudade do domingo já. Pedir uma licença para tirar aqui a máscara, fica melhor para falar. E assim, nessas vibrações, essa oração de amor que a nossa irmã Irã fez, vamos assim intensificando essa paz nos nossos corações, deixando lá para fora as preocupações, aquilo que está afligindo nossa mente, nosso coração, para que a gente consiga estar com o pensamento elevado, confiante na espiritualidade amiga, que bem mais cedo já preparou o tratamento de todos nós, encarnados, desencarnados, que estão aqui nesse momento, aos que estão nas suas casas, nas lives, a espiritualidade amiga não esquece de nenhum de nós. Então vamos com o coração, com a mente confiante, e assim rogando a Jesus que envolva cada um de nós com amor e a paz, e que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Vamos dar continuidade hoje, mais uma lição do Vinha de Luz, que a gente tem estudado aqui sequencial. Hoje é a lição 144, que tem um título assim emblemático, o nome Em Meio de Lobos. E é importante a gente relembrar que o Vinha de Luz, esse livro da coletânea do Chico, traz vários trechos do Evangelho, e o Emmanuel, que foi o mentor do Chico, ele traz aqui a lembrança que o Evangelho é um meio de nos socorrer no dia a dia. E ele traz em cada trecho do Evangelho uma explicação sobre a luz da doutrina espírita para nos fortalecer. Então é muito bonito a forma que a espiritualidade vê o Evangelho, né? Como um recurso, como um apoio. E é o que Jesus também dizia, né? Que a gente estiver cansado, sobrecarregado, procurar a Ele. Então, que é através do Evangelho, que é através das palavras de Jesus. Então, vamos ler aqui e refletir sobre o trecho que Emmanuel trouxe para mim e para você na manhã de hoje. E diz o seguinte: Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Esse trecho é um trecho lá do Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 3, né, que são palavras de Jesus que Lucas trouxe para a nossa reflexão. E Emmanuel pegou esse trechinho. Esse capítulo 10, ele foi tirado, esse trecho, de um contexto em que Jesus estava convocando trabalhadores para seguir com a pregação do Evangelho, passando orientação, tanto que o título é Missão dos 70. E quando a gente volta um capítulo antes, o 9, é a parte em que Jesus está convocando os 12 apóstolos. Então Lucas relembra no capítulo 9 essa parte que Jesus chama os 12 apóstolos, orienta, e depois vem esse 10 que o Emmanuel trouxe aqui, que tem o título da Missão dos 70, mas eu imagino que era muito mais. Porque quando a gente olha o Evangelho, a gente vê, observa as curas. Quem passava por Jesus não conseguia seguir a mesma vida, né? Então eu imagino que era muito mais dos 70. E Jesus, nessa convocação dos discípulos, dos próprios apóstolos, ele passa algumas orientações. E essa: Ide, eis que vos mando como cordeiros no meio de lobos. Então ele está falando para seguir o próprio exemplo de Jesus, porque Jesus não trouxe a guerra, não é assim? Ele trouxe o amor. Então, que era para seguir na pregação do Evangelho, seguindo o exemplo de Jesus. E aqui o lobo a gente pode interpretar que é algo que traz um perigo, né? Um perigo, traz uma dificuldade. O que é importante a gente lembrar que a gente encontra no Evangelho os costumes da época, né? Que nem o cordeiro no meio de lobos. Era um costume da época, as parábolas de Jesus traziam os exemplos da época. Então aqui é uma forma que Jesus usou para nos dar um exemplo daquela época. Então se a gente for pensar que tinha os pastores que cuidavam das suas ovelhas, né? Protegiam dos lobos. Então a gente pode trazer para os dias atuais assim, né? Como Jesus falando para a gente, para todos nós: ide, né? Ide, caminhar, e apesar das dificuldades, a gente pode também trazer dessa forma. E é muito importante que Jesus fala para esses 70, a missão dos 70, seguir, pregar o Evangelho, não parar com as dificuldades. Então a gente pode reforçar isso na nossa mente também, que Jesus, através de Emmanuel, está falando para cada um de nós que a gente não pare.
apesar das dificuldades, né? E cada um de nós aqui, independente da religião, independente do conhecimento, nós estamos numa casa espírita. Então nós temos um entendimento em graus diferentes sobre a vida espiritual, sobre a reencarnação. Então a gente já tem esse entendimento para que a gente consiga ter essa visão e essa certeza no coração que faz sentido continuar, faz sentido superar as dificuldades. E entrando na lição, a gente pode relembrar disso, né? Ainda mais, porque a gente encontra na Bíblia trechos falando que é importante que a gente traga à memória aquilo que nos fortalece. Então tem assuntos na própria linha de luz, trechos que são repetitivos, para que se a gente já aprendeu, reforce na nossa mente, e se a gente não aprendeu, para que a gente relembre. E é muito importante que Emmanuel traz vários trechos de Lucas, trazendo essas palavras de Jesus, porque Jesus veio acender uma luz nos nossos corações enquanto humanidade, né? Através do Evangelho, nos levando de volta para a casa do Pai nesse caminho de mudança. Porque muitas dificuldades que nós trazemos não são só dessa encarnação, muitas vezes. A gente traz dificuldades de muitas outras para que a gente vá se aprimorando. E é importante a gente lembrar também, a gente encontra lá em Marcos, capítulo 12, versículo 13, as palavras de Jesus, que os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Palavras de Jesus. E que ele não veio chamar os justos, mas sim os pecadores. Então, pecado também era uma palavra usada na época, devido aos costumes religiosos, mas a gente trazendo para a atualidade, buscando o significado da palavra pecado, é aquele que erra, aquele que falha. E quem de nós nunca falhou? Não é assim? Se a gente for olhar do ponto de vista espiritual, somos espírito, nessa oportunidade aqui reencarnatória, com a bênção da reencarnação, procurando superar os obstáculos, superar as dificuldades. E Emmanuel traz através dessa lição essa reflexão, para cada um de nós, para que a gente não desista, para que a gente siga. A doutrina espírita tem um papel muito importante nesse fortalecimento íntimo de cada um de nós, trazendo a importância da vida, né? Combate contra o suicídio, né? A doutrina espírita, ela fala muito que não é o caminho, que não é a saída. A gente encontra no Livro dos Espíritos, Kardec perguntando para os espíritos sobre a consequência do suicídio, e tem uma resposta que os espíritos trazem que é comum aos nossos irmãos que chegaram na espiritualidade através desse caminho, que é a decepção, que a porta do suicídio não resolveu o problema. A dor, a aflição continuou mesmo após a morte do corpo físico. Então, ter essa visão nos ajuda, independente do nosso grau de conhecimento da doutrina espírita, que para que a gente não desista, para que a gente continue apesar das dificuldades, que é muito importante. E Emmanuel nessa lição também nos traz que Jesus procura cooperadores fiéis, bondosos, prudentes e bons. Isso significa o que também? Trazendo para uma reflexão. Ação da nossa parte. A doutrina espírita também traz essa reflexão importante. Porque o passe é muito importante quando a gente, né, quem está aqui na live, à distância já sente, quem está presencial, que toma o passe na maca, a gente se sente muito bem. A gente está refletindo o livro psicografado do Chico, as comunicações mediúnicas, todos nós temos os nossos mentores que nos auxiliam, que nos livram no dia a dia das dificuldades, que nem temos dimensão e conhecimento. Só que ela também traz essa reflexão que tem uma parte que é nossa, de nossa responsabilidade, que são as nossas mudanças interiores, as nossas mudanças de pensamento. Aqui, como no trecho do Evangelho, que Jesus fala para a gente, ele fala para os discípulos, para os apóstolos, para eles irem e pregarem como cordeiros em meio de lobos, né? Se a gente interpretar que o lobo é uma dificuldade, que é esse perigo que a gente pode estar, né, trazendo para uma linguagem atual, que a gente reflita o que é esse mal, o que é essa dificuldade que está me impedindo de progredir. Angústia, mágoa, raiva, ressentimento, né, inveja, dores, aflições. E com essa reflexão que nós estamos fazendo
sobre a visão espiritual, tudo isso não vai ficar no túmulo, não fica no corpo físico. Então, se a gente começar agora trabalhando o perdão, não é para liberar o outro, é para nos liberar. Porque o ódio, o amor liga, adoece o nosso corpo, a gente já sabe disso. E se a gente vai levar, não vai ficar no túmulo, nesse corpo físico, então que a gente comece desde agora. E quando a gente vai ver o Evangelho, Jesus fala que a gente pode começar não desejando mal para aqueles que nos feriram. E o caminho do perdão, Jesus mesmo diz que é um caminho, um processo. Mas que a gente comece já não desejando mal, já é um caminho de libertação. Porque é importante a gente lembrar, né, que o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Os espíritos amigos nos lembram. Então, o perdão não libera o outro da sua colheita, mas nos libera dessa amarra. Então, que a gente comece dentro de nós, e os espíritos amigos nos lembram que às vezes não é de uma encarnação, é de muitas. Então, cada um de nós sabe ali o íntimo, né, que dói, que machuca. Então, que a gente vá através da nossa reflexão, identificando tudo isso e mudando aos poucos. E tem uma outra lição aqui do Vinha de Luz 96, que Emmanuel lembra que essa mudança não é um milagre. Ele chama, isso que a gente está falando, a gente ouve como reforma íntima, né, na doutrina espírita, e Emmanuel chama de iluminação da mente, que é um outro jeito bonito de falar da reforma íntima. E ele fala na lição 96 que não é um milagre. Então ele traz a gente para pôr o pé no chão, que é um processo. É importante a gente lembrar que ele fala que exige tempo, esforço, paciência, perseverança. Então é um caminho de cada um de nós. Então nós vamos falhar, quem está próximo de nós vai falhar também, porque nós somos espíritos em desenvolvimento. E é importante isso que a doutrina espírita fala para a gente ter paciência com as nossas falhas, com os nossos erros. Né? O erro não nos resume, a falha não nos resume, porque Deus nos abençoa com a reencarnação e ainda com o véu do esquecimento. Já imaginou se a gente lembrasse das outras encarnações? Né? Muitas vezes a infância, coisas que aconteceram na nossa infância, na nossa vida adulta, traz dificuldades. Imagina se a gente lembrasse de outras encarnações. Então Deus é muito bom, né? A espiritualidade é muito bom. Nós todos somos filhos de Deus, criados para o bem e para o melhor. Então, se a gente está com pensamento negativo, se alguém ouve uma voz repetidamente que não vai dar certo, negativa, a gente já aprendeu que a gente pode abater, que a gente não é o pensamento, que a gente não é essa voz negativa. Então, que a gente pode, dentro de nós, ir percebendo, ir mudando esse padrão mental, porque tudo começa no pensamento. Então, se eu estou sentindo uma angústia, os amigos espirituais nos orientam a perceber o que a gente está pensando. Então, o pensamento, se a gente for observar o que a gente está pensando na maior parte do dia, a gente vai saber quem está próximo de nós espiritualmente. Porque nós vamos atrair aquilo que a gente está mais pensando. Tem um outro livro que chama Respostas da Vida, que o espírito André Luiz fala que a vida é aquilo que a gente pensa todo dia. Olha quanto é importante o pensamento. E muitas vezes a gente não percebe, né? As dificuldades do dia a dia, o sofrimento. Às vezes a gente esquece de fazer uma prece, né? A gente se distancia de Deus. O nosso mentor está ali do lado querendo nos auxiliar e a gente com um pensamento ali negativo, não dando abertura para que a gente consiga receber esse auxílio. Se a gente está sentado aqui ouvindo o Evangelho e não está acreditando que a gente vai receber esse auxílio, a gente não vai receber. Porque a gente está com o pensamento ali não acreditando, né? Que aí nos envolve a fé, que a fé é a confiança, se a gente fosse ver o significado. Então, se a gente confia em quem a gente conhece, quem a gente acredita. Então, se a gente está distante de Deus, da espiritualidade, a gente não vai ter confiança, não é assim? A gente não vai ter fé. E os nossos amigos nos lembram também espiritual. Se a gente entrar na casa espírita, ali no passo de entrada com uma fé, a gente pode receber a cura que a gente está esperando ali, no passo de entrada. Porque eu estou com a minha fé e com a minha crença tão grande que eu posso ser recebedora daquela cura, daquele alívio, que eu posso receber aonde for necessário. Aqui no passo da entrada, por exemplo. Então, Emmanuel vem nos trazer muito essa importância de que tem uma grande parte dessa mudança que é nossa responsabilidade, né? Nós somos muito auxiliados pela espiritualidade,
mas que também que a gente comece a refletir sobre isso. Começando por nós mesmos, nos perdoando pelos nossos erros, mudando os nossos pensamentos. E como fazer isso? A nossa irmã Irã falou no começo do Evangelho no Lar. Então, quem não está conseguindo fazer o Evangelho, a gente tem o folhetinho. Quem vai da live pode perguntar, a gente orienta, porque a gente tranca a casa física, não é? Com a chave, com cadeado, com corrente. E o Evangelho no Lar é essa proteção espiritual para a nossa casa. Então, é uma ferramenta também que pode nos auxiliar no dia a dia. A gente toma paz, se fortalece, mas a gente volta para o nosso lar, para a nossa casa, que estão as nossas verdadeiras provas, né? Dentro do nosso lar. Então, se a gente, no começo é difícil fazer o Evangelho, a gente vai acertando um dia, horário, mas não desista. Chega uma hora que a gente consegue acertar um dia, um horário e vai conseguindo fazer o Evangelho. A gente retomar as orações, muito importante. E a gente encontra lá no Evangelho de Mateus, Jesus nos ensinando a orar. A gente encontra Ele nos orientando a recolher no nosso íntimo, no nosso coração, no nosso quarto. Quem não tiver um espaço, um quarto, mas em algum lugar da casa vai ter um espaço. Nem que seja o banheiro, fecha a porta, faz uma prece, recolhe ali no íntimo e recorre a Deus, a Jesus. No Evangelho a gente encontra Jesus ensinando o Pai Nosso, nos levando quanto humanidade de volta ao Pai. Nós somos o filho pródigo da parábola do filho pródigo. Não importa o tempo que nós ficamos longe de Deus, Deus está nos esperando. Como na parábola que ele recebe o filho que estava muito tempo longe com festa. Então Deus conhece a cada um de nós e está esperando. E muitos de nós, às vezes, não teve o pai presente. Então, ter Deus como uma figura de pai parece ser algo muito distante. E que a gente pense sobre isso. Que os nossos pais físicos aqui também falham, também erram, também são filhos de Deus. E que a gente olhe pelos nossos pais, porque eles também falham, né? E que isso não nos impeça de recorrer a Deus como pai. Que Jesus trouxe Deus como Pai para cada um de nós. Então, que se isso não for comum, que a gente quebre essa barreira, que a gente volte através de Jesus nessa reconexão com Deus como Pai, no nosso fortalecimento espiritual que é tão importante. Que Jesus veio como um cordeiro, como ele fala aqui nessa passagem de Emmanuel, com amor, com a mudança, com o perdão, não foi com a guerra. Então, ele trouxe um outro caminho para a humanidade. E quanto é importante nós lembrarmos disso, né? Então, na Bíblia a gente encontra, é importante a gente lembrar, que a Bíblia traz para a gente trazer à memória aquilo que nos fortalece. E Jesus veio com amor à humanidade a cada um de nós, né? O seu exemplo, né? O seu sacrifício, ele esteve encarnado como nós estamos e passou por todo um trajeto. Então, que a gente lembre das suas palavras quando a gente estiver cansado, sobrecarregado, seja por um problema físico, de saúde, dores que às vezes são muito difíceis de suportar, tanto nossa quanto daqueles que estão ao nosso redor, que a gente recorra a Jesus, que a gente recorra à espiritualidade amiga para nos auxiliar e que a gente nunca desista. Acho que Emmanuel também, nessa lição, traz isso muito forte, que a gente não desista da nossa oportunidade encarnatória. Os amigos espirituais falam que tem uma fila de irmãos na espiritualidade aguardando a oportunidade da reencarnação. Muitos estão aqui conosco, ouvindo essa reflexão, preparando para reencarnar. E nós estamos aqui com essa oportunidade. Então, que por mais dores que a gente esteja passando, que a gente agradeça essa bênção dessa oportunidade e que a gente consiga, confiança em Jesus, que a gente vai conseguir complementar, completar e seguir com o nosso plano reencarnatório. Não vamos desistir. E para finalizar, eu trouxe uma pergunta aqui do Livro dos Espíritos. No finalzinho do Livro dos Espíritos tem um capítulo que tem um título Esperanças e Consolações, que muitas vezes a gente precisa para nos fortalecer. E Kardec perguntou para os espíritos: a felicidade terrena é relativa à posição de cada um. O que é suficiente para a felicidade de um traz a desgraça do outro. Há, entretanto, uma medida comum de felicidade para todos os homens? Kardec perguntou e os espíritos responderam. Uma pergunta curta, mas bem profunda, a resposta, aliás. Para a vida material, a posse do necessário.
os espíritos estão relembrando. Para a vida moral, a consciência pura e a fé no futuro. Fácil, né, esse caminho, né, gente? É um desafio para todos nós. Mas os espíritos estão nos dando o caminho da felicidade terrena, o caminho para a gente começar agora, né? Que é, na vida material, a posse do necessário. É claro que se a gente tiver a bênção de ter mais recursos, ele é uma bênção, pode ser utilizado para ajudar o próximo, a nós mesmos, nossos familiares. Na vida moral, a consciência pura. E na nossa consciência que a gente vai levar, né? Na continuidade da vida. E a fé no futuro, que é isso que a gente está falando. A doutrina espírita nos traz fé, nos fortalece. Não há mal que dure para sempre. Então, isso que a gente precisa buscar no nosso coração, fortalecimento. E se a gente esquecer de tudo da lição de hoje, que a gente lembre de Jesus. Que Jesus é o governador do planeta Terra. O planeta Terra não está perdido, né? Tem gente que fala, o mundo está perdido, não está. O planeta Terra está sendo amparado por Jesus. E que a gente busque esse fortalecimento em Jesus sempre. Que nós não estamos sozinhos. Quer fazer a prece? Pode fazer. Pode fazer. Pessoal, vou pedir uma licença para fazer a prece aqui pro pessoal da live, que são as vibrações e o passe à distância. Se vocês puderem me ajudar orando, a gente vai numa corrente, né? E quando terminar aqui com a live, aí tem um passe aqui presencial, tá? E assim, meus irmãos, quem ainda não pegou a garrafa de água, pegue, por favor. Se tem alguém doente, acamado, e quiser separar uma água para depois levar para a pessoa, fiquem à vontade. E assim, nessa corrente de vibração, de amor e paz e confiança em Jesus, vamos abrir os nossos corações em vibração de muito amor, paz para todo o planeta Terra, intensificando as vibrações de paz para os países, para os lugares que estão em conflito, que recebam muito amor e paz. Vamos vibrando muita saúde, restabelecimento, fé, para todos aqueles que estão nos hospitais nesse momento, para todos os que estão acamados em suas casas, para os seus cuidadores, que possam receber muita luz, muito amor, paz, saúde, restabelecimento e fé, que a sua fé seja fortalecida. Vamos vibrando paz, amor, mudança de condição, esperança para os nossos amigos que estão nas ruas, nas sarjetas, vibrando paz, mudança, reforma íntima, mudança das suas condutas, para todos aqueles que estão nos presídios, que recebam essas vibrações de mudança do seu interior, de pensamento, de esperança, e todos os seus familiares. Vamos vibrando muita paz, amor, fé, esperança a todos os asilos, casas de repouso, os orfanatos, que possam receber vibrações de muito amor. Nesse momento, vamos também intensificando as vibrações de paz, de amor, de cura para todos os nossos lares, dos nossos familiares, dos nossos trabalhos, para todos que estão nesse momento nos nossos pensamentos, os nomes que estão na live que foram colocados para vibrações, aqui presencial na caixinha de orações, todos os nomes, todos aqueles que trouxeram os nomes para as orações e vibrações, que possam receber essa vibração de paz e amor. E assim também vamos vibrando por aqueles que se julgam ser os nossos inimigos nesse momento. Vamos vibrando muito amor e paz, perdão para todos aqueles que se julgam ser os nossos inimigos. Que possam perdoar das nossas falhas de hoje e de ontem. Que assim seja, graças a Deus. E depois dessas vibrações, vamos confiantes que a equipe espiritual está dando nesse momento paz em todas as casas, com muita cura, equilíbrio das emoções, dos pensamentos, saúde do corpo físico, equilibrando, tirando as dores. Jesus é o médico dos médicos, Dr. Bezerra de Menezes, que cuida da área médica no plano espiritual. Vamos nesse momento colocando nas mãos de Jesus tudo aquilo que nos aflige, na mente, no coração, no corpo físico. E assim a equipe espiritual neste momento está tratando com muito amor e carinho cada um de nós.
E assim as águas, os copos, garrafas, jarros de água estão nesse momento recebendo a fluidificação conforme o merecimento de cada um de nós e conforme cada um de nós necessita. A água vai receber essa fluidificação para cada um de nós. E assim agradecemos imensamente essa oportunidade de Jesus nos deu nessa manhã de hoje, que todos possam ter um domingo de muita paz. Graças a Deus.